Fala galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que de certa forma chegaram até aqui. Gratidão. Eu fico muito feliz, né, de saber que o vídeo está alcançando uma, duas, três pessoas. Eu acho que tudo começa com esse princípio, né, de você fazer e acreditando que no futuro o resultado ele vai vir. Tem pessoas que querem resultados imediatos. E eu acredito que na vida tudo leva um tempo, tudo é um processo, né? E eu tô curtindo o processo, eu tô curtindo cada momento, tô curtindo cada instante de poder estar aqui, sendo inspirado, motivado a levar uma nova mensagem, até mesmo uma reflexão, ou um conselho, seja o que for. E gratidão, muito obrigado por todos que de certa forma chegaram até aqui, que assistem os conteúdos que gostam. Eu acredito que a internet ela tem essa vantagem de você poder espalhar, disseminar o seu pensamento, suas ideias, seus ideais e identificar aqueles que pensam igual a você, identificar aqueles que se sentem atraídos pela mesma forma de pensar, pela mesma forma de entender que há um grupo, né, que há um segmento que se encaixam, né, um segmento de pessoas que visam o mesmo propósito. E é por isso que eu estou aqui, né? Acredito que na vida tudo é recíproco, né? Eu tenho recebido essa reciprocidade e só um instante. E quando nós vivemos em algo recíproco, eu acho que isso se torna como uma combustão, né? De algo que vem, e algo que vai, algo que cicla, né? Entre aqueles que ouvem, aqueles que dizem, aqueles que falam. E isso aí eu acho que é fundamental de certa forma. E hoje eu queria falar sobre algo que todo mundo, acho que se não viveu, está vivendo, ou vai passar por isso em algum momento da vida. Acho que não tem um ser humano que não tenha passado isso. Eu queria falar sobre superação, né? Superação. E na nossa sociedade, no nosso mundo, está repleto de pessoas que nos inspiram, nos incentivam com a sua história de superação, né? E tem tantas histórias de famosos, tanto no esporte, tanto na arte, tanto é, é, daqueles que mudaram o rumo do mundo com as suas histórias e que inspiram centenas de milhares de pessoas. Mas hoje eu não quero falar sobre esses, né? Esses famosos, até mesmo essas pessoas que é, é, carregam essa história de superação e que inspiram muitos outros. Eu quero falar das nossas histórias, né? Do caso das histórias de pessoas anônimas, né? Que lutam, que buscam, que anseiam a todo instante a dar a volta por cima, a superar um momento de dificuldade, a superar um momento de escassez, um momento tão difícil que uma coisa que eu penso, né? Quando nós estamos num momento difícil, num momento de dificuldade, parece que nunca vai acabar. A gente anseia, a gente luta para que a gente supere isso e que isso acabe logo. E há tantas histórias de tantas pessoas que nós não conhecemos, de fato, que estão todos os dias lutando a fim de superar a sua própria limitação, a dar um novo rumo à sua história, a dar um novo capítulo para os seus dias difíceis, seus dias ruins. E eu conheço várias pessoas, né, que têm uma vida de superação. E o melhor exemplo de superação é aquele que é observado, sabe, de várias formas. Eu conheço muita gente que carregam histórias de superação e não são famosos, não são reconhecidos, não são pessoas que buscam mérito nem reconhecimento, mas são pessoas que, quando você conhece a história, quando você vê de perto a vida, você observa que dia após dia eles estão ali, elas estão ali tentando
melhorar, mudar o seu quadro atual, né? E às vezes a gente, né, imagina que para ter uma boa história de superação, a gente tem que ter um grande problema ou até mesmo um grande agravo para que a gente supere isso, que mude. Pelo contrário, eu acredito que a superação nada mais é do que você entender, identificar algo que nos estagna, nos aprisiona, ou até mesmo nos amedronta e nos faz frear, ou nos faz, sabe, nos limitar de certo ponto a não evoluir, né? A não romper, a não superar um momento tão desafiador da nossa vida, da nossa história. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que a superação ela só serve ou só é válida quando a pessoa está gravemente doente ou gravemente hospitalizada e supera isso. Não, cara, pelo contrário. A superação ela pode se dar de várias formas. A superação ela pode se dar até com exemplos simples, né? A superação ela pode vir de várias formas. A superação ela pode consistir em você querer mudar algo que até então vem se tornado um impeditivo para que você venha vencer, para que você venha conquistar, né? Porque a superação nada mais é do que você mudar o seu estágio atual, não seja um estágio que te aprisiona dentro da sua capacidade de querer vencer. Quando você supera as suas dificuldades e quando você vence essas suas dificuldades, você consegue superar. E dificuldades aqui eu posso enumerar várias, inúmeras coisas, né? Que talvez para mim não seja, mas para você seja. E vice-versa. Talvez aquilo que para você não seja uma dificuldade, para mim é. Então, a gente tem que parar de minimizar aqui o problema do alheio, o problema do próximo, achando que isso é bobeira. Eu escuto muito coisas assim, pessoas que sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, e enquanto o outro fala, isso é bobeira, isso é mimimi, isso é... Na minha época não era assim. Cara, tá errado. Hoje em dia a gente tem que respeitar mais a dor do próximo, a gente tem que entender mais que certas pessoas é, é, lidam com certas dificuldades para superar alguns problemas que pra gente não é tão grande assim ou não é tão grave assim, sabe? Talvez aquilo que para você é besteira, para outra pessoa pode ser algo bem sério, algo bem grave. Então a gente não pode minimizar a dor do outro, a gente não pode minimizar a, a dificuldade alheia, a causa das pessoas, sabe? Eu conheço várias pessoas que, de certa forma, superaram coisas que, talvez ao meu ver, ao ver de outras pessoas, pode ser bobeira, mas para eles é uma grande conquista, uma grande vitória, né? A superação nada mais é do que você identificar um problema dentro de você, uma dificuldade, uma fraqueza, e fazer com que essa fraqueza ela venha a ser fortalecida, e quando fortalecida, tratada, né? E vencida. Tudo começa a partir da identificação. Você tem que identificar que você tem um problema. E esse problema ele tem que ser tratado a fim de ser superado com o objetivo de ser vencido. Quando você entende dessa forma, quando você enxerga dessa maneira, você consegue trazer para dentro de você uma consciência de que você precisa evoluir, e para que essa evolução aconteça, você precisa superar uma dificuldade que te impede de vencer. Trazer alguns exemplos aqui, né? Depois eu vou trazer alguns exemplos da minha vida. Agora, assim, eu entendo que tem pessoas que têm uma grande dificuldade para superar vícios. Tem pessoas que são viciadas. E quando eu falo em vícios, eu posso abrir aqui um leque com N situações que as viciam. Seja o que for. Tem pessoas que é viciada em cigarro, em bebida, né? O alcoolismo hoje em dia é o pior vício que tem na nossa
eu acho que é da humanidade, né? O alcoolismo, ele é a causa de tantas coisas ruins, negativas, que só quem tem um parente, só quem tem alguém que sofre pelo alcoolismo, só alguém que tem alguém que passa por essa dificuldade, seja consigo mesmo, seja na família, o alcoolismo ele é uma doença que mais destrói a própria vida, a vida dos lares, a vida da família. E hoje em dia ninguém leva isso tão a sério quanto deveria ser, porque o alcoolismo ele é identificado quando a bebida alcoólica ela deixa de ser prazerosa e se torna uma necessidade é, é, biológica, uma necessidade. O alcoolismo é identificado como uma dependência química, né? O álcool ele, além de destruir, né, famílias, lares, destrói também o corpo humano, destrói o cérebro, destrói a capacidade cognitiva do ser humano de poder entender, compreender, vai causando danos sérios para o corpo físico e além de outras questões espirituais que assim também existem. E é algo que nós temos que tratar também, né? E tem pessoas que sofrem com isso. Eu vou até abrir aqui, eu nem ia falar isso, mas eu vou acabar falando. Eu tive casos de alcoolismo na família, né? O meu pai, ele era alcoólatra, né? E só quem tem alguém assim, sabe o quanto é difícil, né? Ter uma pessoa um pai, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o álcool. E não só ele, né? Eu acho que pessoas da minha família também, amigos, pessoas próximas de mim, eu vejo o quanto é ruim ser uma pessoa dependente do álcool. O álcool hoje em dia é o que mais mata de forma objetiva, de forma figurada e de forma literal. E eu também tive problema com álcool um tempo atrás. Quando eu comecei a identificar que eu tinha um problema com álcool, foi quando eu comecei a entender que o álcool não estava mais no lado do prazer, né? O álcool ele não estava mais no lado que me dava mais alegria, aquela sensação de poder estar confraternizando, até mesmo me divertindo com algumas pessoas. Eu comecei a entender, comecei a identificar que o álcool ele estava fazendo parte do meu dia a dia. E quando você identifica que algo de ruim faz parte do seu dia a dia, ao ponto de te destruir, ao ponto de te adoecer emocionalmente, fisicamente, você vê que aquilo ali é algo que você tem que tratar e superar. Não tem como. Você não pode fugir dessa responsabilidade, nem entender que talvez para algumas pessoas sejam bobeiras, para você é algo bem sério. E superar essa dificuldade nada mais é do que o seu desafio. E quantas pessoas perto de mim, até mesmo quantas pessoas que eu conheço, tratam de questões que são um espinho na carne, né? É o calcanhar de Aquiles. Pessoas que têm problema com drogas, pessoas que têm problema com cigarro, pessoas que têm problema com álcool, pessoas que sofrem de problema até mesmo de ansiedade, e superar essas dificuldades assim, eu acho que é o nosso desafio. Para certas pessoas é um desafio diário, entendeu? Eu tenho desafios que eu vou ter que vencer enquanto eu estiver vivo. É um dia de cada vez. Assim como outras questões que eu também tenho que tratar diariamente, para cada dia basta o seu mal. E talvez você tenha uma dificuldade de poder tratar, trabalhar e entender que você precisa muito de força de vontade, né, para que você venha superar o seu problema. E tente
tente superar a sua dificuldade, as suas limitações, tente superar os seus obstáculos, tente superar aquilo que te destrói, aquilo que te arruína. É, Tem pessoas que têm problema de obesidade, eu fico observando muito isso, né? Obesidade também é uma doença. E tem pessoas que acham que trata a obesidade como se fosse uma coisa simples. Pelo contrário, a obesidade é uma coisa séria, uma coisa grave, que mais atinge hoje em dia as pessoas no mundo afora. Pessoas que têm crise de ansiedade, desconta na comida e não pratica atividade física. E cada um sabe o que passa aqui dentro, cada um sabe de si, cada um sabe o que move aqui dentro, né? E acaba dentro daquele ar de insatisfação, ou até mesmo dentro de uma situação tão difícil, descontar tudo na comida. Tem pessoas que descontam na comida, tem pessoas que descontam na bebida, tem pessoas que descontam na droga. E eu fico pensando que uma pessoa que é dependente, seja o que for, adicto, ou enfim, é uma pessoa que em todos os momentos tem que fazer o vício tem que fazer parte da vida dela em todos os momentos. Tá bem, tem que beber para comemorar. Tá mal, tá triste, tem que beber para poder esquecer. Ah, tá com fome, aí tem que beber para comemorar, enfim. Então, milhares de exemplos. A gente tem que sempre lutar para que nós venhamos é, superar essas dificuldades. A gente tem que superar, sim, essas nossas limitações, a fim de poder trazer bons exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas poderem olhar para a gente e observar que dentro da nossa conduta, dentro da nossa atitude, alguma coisa mudou. E não pense você que as pessoas não nos observam, sabe? Quando a gente muda a nossa forma de nos comportar, de agir, as pessoas elas nos observam muito. E quando a gente muda a nossa forma de agir, de pensar, quando a gente muda o nosso comportamento, quando a gente supera uma dificuldade, quando a gente vai e rompe, né, com padrões, até mesmo com rótulos que estão estigmatizados em nós, a gente consegue muito bem trazer um novo contexto para aqueles que nos observam, que tinham a gente como um rótulo negativo, um rótulo taxativo, um rótulo hostil. E não tem coisa melhor do que você, de uma maneira silenciosa, de uma maneira pessoal, mudar essa sua história e a visão e a interpretação que as pessoas tinham sobre nós. E isso não tem preço, mas para que isso aconteça, há um percurso, há um caminho, há um trajeto muito longo a ser traçado, a ser desenvolvido, até mesmo percorrido, para que nós venhamos, de certa forma, mostrar que a gente está passando por momentos difíceis, mas vamos conseguir vencer. Vamos chegar até o final. Sempre todo mundo tem uma linha de chegada invisível, seja para que for, seja qual for o objetivo, seja qual for a dificuldade. Todo mundo anda em direção a ela, sabendo que um dia vai vencer. Aquele que é viciado em drogas, ele dentro dele ele sabe que um dia isso vai acabar, que ele precisa se libertar das drogas, que ele precisa se libertar desse vício que destruiu além da vida dele, destruiu a sua família, destruiu, sabe, os seus planos, os seus sonhos, seu futuro por conta de uma situação, um momento que até então era de prazer e hoje se tornou uma tragédia, se tornou um caos, se tornou o motivo da sua destruição. Mas isso não, os meios não definem o fim, cara. Às vezes você está passando por isso agora, seja o que for. Quando eu falo em drogas, eu não falo a droga, sabe, as mais conhecidas como a cocaína, a maconha, ou até mesmo crack. Não, eu falo, essas aí todo mundo sabe o destino delas, as causas e os efeitos, e efeito e causas no caso também. Mas eu tô falando de drogas que são comercializadas de uma maneira tão simples, cara. Assim, drogas que são comercializadas na farmácia. Tem pessoas que são viciadas em antidepressivos, tem pessoas que são viciadas em remédio
analgésicos, tem pessoas que são viciadas em tantos outros remédios que passa, sabe, longe do nosso conhecimento. Porque eu acredito que nós somos muito ignorantes, sabe? Quando a gente fala droga, a gente já associa logo a maconha e a cocaína. A gente, é uma coisa que a gente tá muito preso a esse contexto. Mas tem várias e várias outras drogas, várias outras drogas. Eu falo até mesmo no mundo da fitness, né? No mundo hoje em dia, da estética, do mundo mais saudável. Há tantas drogas aí circulando no meio dessa galera. E há vários tipos de vício, né? Há vários tipos de você destruir a sua vida, né? Hoje ninguém mais preza, hoje em dia ninguém mais levanta a bandeira do saudável, hoje em dia ninguém mais levanta a bandeira do fazer o certo, fazer o básico. Não, as pessoas hoje em dia, assim, querem sempre achar um meio, um atalho para chegar mais rápido, até mesmo para poder burlar alguma coisa, para poder chegar de uma maneira mais abreviada, né? E o próprio nome diz, quando você abrevia alguma coisa para chegar mais rápido, certamente você está abreviando a sua vida, você está encurtando, porque de fato você está usando de meios para poder destruir aquilo que você é, aquilo que você pode fazer de uma maneira natural. E o natural, seja o que for, cara, leva tempo. Se você fizer algo que venha exigir de você um esforço a mais, né? Um tempo a mais, você vai ter que ter uma paciência a mais para que isso aconteça. Eu abri o vídeo falando, né, que tudo na vida é um processo, tudo na vida é um passo, um passo de cada vez, cara. Não tem como, tudo na vida vai levar um tempo para que tudo venha acontecer. Se você não tem paciência, se você não curte o processo, se você não celebra com a sua vitória diária, cara, você está uma coisa errada. Eu tenho aprendido a celebrar, a comemorar as minhas vitórias diárias. A cada dia eu tenho comemorado, a cada dia eu tenho vencido, cada dia eu tenho agradecido por vencer um dia que para muitos muitos não conseguem vencer um dia. Eu falo isso no sentido de tem muitas pessoas que não conseguem ficar um dia sem beber, não conseguem ficar um dia sem fumar. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem cumprir, talvez, um objetivo de realizar algo que queria fazer, ou seja, uma dieta ou ler um livro. E, assim, eu tenho um pensamento que a gente tem que ser estável e manter um equilíbrio, né? Uma constância, uma linha reta. Porque não adianta nada. Eu já passei por muito isso também, de querer as coisas muito rápido. E talvez eu conseguisse, talvez eu, na época eu consegui chegar no objetivo, mas tudo que vem rápido, acaba rápido. O problema todo não é você chegar, que você vai chegar de uma maneira ou de outra. O problema todo é fazer o que quando chegar, né? E a manutenção da sua conquista é a coisa mais difícil que tem. Prezar pela manutenção da conquista é a coisa mais desafiadora, porque nada ela se torna, se permanece estável por muito tempo. Tudo na vida tem a instabilidade e nós temos que estar preparados para essas instabilidades, para esses momentos que são difíceis, para esses momentos que são complicados, e às vezes nós não estamos preparados para poder lidar com situações adversas. E o que fazer quando a adversidade chega? Quando o que fazer, sabe? É por isso que hoje tudo que eu venho fazer, que eu emprego, tudo que eu tento desenvolver, eu tento desenvolver de uma maneira mais equilibrada, mais estável, mais segura, mais tranquila, mais calma, sabe? Eu tento analisar resultados, eu tento analisar situações que possam fazer com que eu permaneça em equilíbrio, em estabilidade. Porque quando a gente vai com calma, quando a gente analisa as possíveis os possíveis cenários, até mesmo os possíveis
trajetos ruins, né? A gente entende que quando a gente vai com calma, a gente observa melhor. Quando a gente vai com calma, a gente consegue analisar mais. A gente vai caminhando a passos lentos, porém seguros. A gente vai mais longe. A gente mantém o fôlego. É igual aquelas parábolas, né? O cara que, numa corrida, ele sai a todo gás. Cara, vai ter uma hora que ele vai cansar. E aquele que se mantém estável vai passar e vai vencer. É o segredo da vida. O segredo da vida hoje em dia, para você superar, é o seguinte: é você ter a consciência de que você só precisa chegar. E para cada dia, você tem que chegar. Uma coisa que eu vou te contar: você tem que vencer cada dia. Enquanto estiver vivo, o seu dia é o seu maior desafio. Você tem que vencer os seus desafios diários. Eu estava falando aqui, se eu, se eu conseguir chegar no final do dia, é um motivo de gratidão, agradecimento pelo fato de eu poder estar bem, estar vivo, de ter sido protegido sem nenhum tipo de incidente, de imprevisto, porque você sai de casa e você não sabe, cara. São tantas coisas que nós assistimos na televisão, é bala perdida, é atropelamento, uma laje que cai, pô, sei lá o que, é N coisas. E só o fato de você estar sendo protegido, né? Tá bem. Tem quantas pessoas eu conheço, assim, você conhece, saiu para trabalhar e teve um acidente de carro, um acidente de moto, é, uma bala perdida, pô, tantos exemplos assim que a gente fica assim, caraca, sabe? Hoje em dia, o mundo em si tá perigoso. A gente não pode nem andar com o telefone na rua. Eu, quando gravava os meus vídeos na rua, as pessoas você é maluco. Realmente, eu era maluco, porque hoje em dia as pessoas estão matando a troco de nada. Matam, assim, atiram a troco de nada. Por mais que você entregue seu bem, sabe, o seu celular, o seu carro, sua moto, sua bicicleta, a maldade que é tão predominante, ela precede. Eu acho que a maldade, de certa forma, ela não vem só como um caráter de humano, né? Eu acredito que tem algo por trás que fala mais forte. Na minha opinião, no meu conceito, há sim uma batalha entre o bem e o mal e o lado espiritual. Às vezes, aqueles que se permitem andar em meio às trevas, até mesmo praticando coisas ruins, de fato, aquela pessoa ali é preenchida de espíritos ruins, sabe? De entidades ruins que não poupam esforços para poder fazer o mal, sabe? Pode ser até polêmico, mas eu acredito que uma pessoa de sã consciência, uma pessoa de bem, uma pessoa que quer vencer na vida, quer superar seus desafios, uma pessoa que quer vencer coisas dentro de si, conquistar coisas grandes, ela não sai de casa com o objetivo de fazer mal a alguém, roubar, tirar algo de alguém. Ah, eu acordei, hoje eu vou roubar, eu vou fazer isso. Não, cara, uma pessoa do bem, ela quer o que é justo, o que é honesto, o que é bom. Ela quer ganhar aquilo com o suor do seu rosto, ela quer fazer com que as pessoas se orgulhem dela e fazer com que a vida dela seja um exemplo de superação, um exemplo de honestidade, de justiça. Sim, agora aqueles que saem de casa para tirar, sabe, o fruto de um trabalhador, de uma pessoa que, pô, tá ali acordando cedo com sol, com chuva, fazendo das tripas o coração para poder sobreviver, né? Quantos outros assim tem filhos, esposa, que dependem dele para poder se alimentar ou até mesmo de poder subsistir. E na sociedade de hoje, no mundo de hoje, isso tá difícil, cara. Assim, a gente tem que pensar nesses dois critérios, dessas duas formas. E só pelo fato da gente estar bem, a gente chegar bem em casa, conseguir estar protegido de uma maneira espiritual, de poder chegar e falar assim, poxa, eu tô bem. Se chegou em casa hoje em dia, agradece, porque hoje em dia de site não sabe, a gente não sabe. E
E essa é a questão, a gente poder agradecer por tudo que Deus, de uma maneira grandiosa, nos proporciona. E quanto a você que está passando por situações difíceis, você que está passando por uma situação que você acha que nunca vai acabar, a palavra para que você venha colocar, repousar no seu coração é paciência. Paciência, que você vai vencer. E para que você, para cada dia, né, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que lutar com toda a nossa força, sabe? Com toda a nossa coragem, com toda a nossa fé, força de vontade em querer superar. Porque a superação nada mais é do que um hábito. Se você tem uma dependência química, seja na bebida, no cigarro, seja nas drogas, seja é, no excesso de, de alimentação, seja no que for, cara, seja no que for. Tem pessoas que têm vários tipos de vícios. Tente criar estratégias. Crie estratégias dentro de você para poder vencer o seu maior desafio, que é você mesmo, superar você mesmo. Que a batalha é você com você, sabe? Quando eu tive algumas coisas na minha vida, quando eu achei que eu estava numa fase muito difícil, que eu estava meio perdido, eu achei que eu nunca ia sair de uma situação tão delicada, né? Eu tava bebendo demais, eu tava, sei lá, muito fora daquilo que eu um dia imaginei que eu ficaria. E o grande problema que nós temos é sempre falar amanhã eu faço. Não, amanhã, sabe? E esse amanhã sempre vem de um dia carregado de sentimento ruim, tristeza, sabe? De recaídas. A gente fica assim, caraca, amanhã eu vou fazer diferente. Mas quando eu te falo fazer o diferente, porque ontem a gente fez uma besteira danada. Porque ninguém cria uma consciência de fazer diferente se não faz, se não tem algo precedente, uma besteira que foi feita lá atrás. A gente só quer mudar quando a gente vê que aquilo ali tá acabando com a gente. E o conselho que eu tenho para você mudar a sua história. Primeiro, crie dentro de você estratégias silenciosas, secretas, sabe? Vai criando essa força dentro de você, vai trazendo palavras que você vai conseguir superar as suas dificuldades. Vai trazendo palavras para dentro de você que você vai conseguir melhorar, que você vai conseguir romper, que você vai conseguir é, chegar muito além, muito longe daquilo que tem te destruído, que você vai vencer e vai superar isso que uma hora te aprisionou e te destruiu. Mas por hora, porque você vai superar. O que eu quero dizer tente trazer estratégias e as faça, sabe? Saia do lado teórico e vai para o lado prático. Quando você coloca em prática algo que venha te libertar, quando você coloca em prática algo que venha abrir, sabe? Portas dentro de você, você consegue ir muito longe, sabe? E primeira coisa, você tem que ter a consciência de que sozinho você não consegue. Se você tiver essa consciência de que você não consegue sozinho, isso aí é muito importante. Tem pessoas que têm dificuldade de ter apoio da família. Isso aí é normal. Às vezes há esse medo, sim. Há essa vergonha de querer abrir e falar, poxa, eu sou um dependente químico, eu tenho problema com álcool, eu não consigo largar o cigarro. Acho que isso se tornou tão normal, mas só quem vive essa tormenta sabe o quanto é difícil. Porque dentro de mim, além de ter o lado químico, né, o lado mental, há o lado espiritual. Tá? Esses três pilares. Porque não é normal você sair de casa numa segunda-feira, em plena 6 horas da manhã, e você já vê o bar cheio de gente bebendo. Não é normal você, talvez, de uma sexta para o sábado, ver pessoas desde o dia de ontem bebendo e atravessam o dia inteiro, sabe? Além de ter
essa dependência química, há também o lado espiritual, que se aproveitam ali da energia da pessoa, para sugar a energia da pessoa. É por isso que quando a pessoa está de ressaca, no dia seguinte ela nem levanta. Porque ela é vampirizada, cara. Ali a pessoa não consegue levantar, a pessoa não consegue, sabe? Não há força para fazer nada. Porque de fato, ali portas se abriram espirituais para que obsessores, até mesmo espíritos de baixa vibração venham e se aproveitem disso. As pessoas que eles venham ali se aproveitem da energia da pessoa, porque eles sobrevivem da nossa energia. E quando nós assim permitimos que eles venham em lugares que só você chegar, tem lugar, tem bar, cara, tem lugar assim, que só em olhar você vê que o lugar é escuro. Se você tiver um olhar um pouco mais aguçado, você vê, nossa, sabe? Por isso que eu falo, evite certos lugares, evite estar com certas pessoas, não por conta de preconceito, até mesmo de uma coisa que venha fazer com que você seja melhor. Não, tente ter maldade em um olhar para que você não se aprisione, não tenha a sua vida capturada pelo mal, que o mal existe, cara. Eu tava dando um exemplo aqui, tu acha que é normal um cara que às vezes acorda, já vai pro bar e não consegue sair do bar? Há sim entidades, há sim espíritos de baixa vibração, há sim, sabe, obsessores, há sim, que se permitirmos eles vão ficar, vai entrar e vai ficar, sabe? Não é normal. E eu falo isso de vários aspectos. Então, o que eu digo para você, primeiro, cara, assim, é reconhecer se o que você tem é espiritual, ou é químico, ou é psicológico, ou é os três, porque é um pacote. E tem coisas que só Deus vai te libertar, ou lugares específicos para poder quebrar essa carga energética pesada, sabe? Porque nós somos tudo energia. A energia ruim, quando ela nos prende, para nos libertarmos disso, a gente tem que vir com energia maior, uma energia superior. E para que a energia seja convertida, a gente precisa estar em lugares e ambientes ou com pessoas que sejam apropriadas para que a nossa energia ruim seja rompida e uma energia boa ela venha sobrepor e fazer com que nós venhamos a continuar. O ser livre, é recomeçar. E isso aí eu falo porque é muito pouco dito na internet, até mesmo conversado, mas há sim essa possessão, esse aprisionamento espiritual que há no nosso mundo. Eu cito até exemplos bíblicos de Jesus. Quantos demônios Jesus libertou? Quantos outros casos de possessão Jesus, Filho de Deus, libertou? E a igreja evangélica hoje em dia está aí para isso. Algumas que são mais segmentadas e específicas para determinadas coisas, para poder realmente libertar pessoas. Porque o mundo espiritual, ele tá aí. O mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual, ele, ele só não é visto de uma maneira mais da forma que deveria ser vista, né? Assim, acho que hoje em dia a gente tem esquecido. A gente tem vivido tão assim que a gente esquece que há uma espiritualidade, a gente esquece que há algo mais superior, que nos move, que nos inspira, algo superior que nos cativa a querer mudar de comportamento a todo instante. E até uma passagem que a nossa briga não é entre carne e sangue, mas sim entre o bem e o mal, entre principados e potestades. E a gente tem que entender que o mal existe. O mal, ele tá aí.
sabe? Tem pessoas que têm prazer em fazer mal. Eu conheço algumas pessoas, né, que quando eu tinha intimidade com elas na época, hoje em dia não mais. Quero que sejam felizes e abençoadas, enfim. Mas tinham prazer de fazer o mal para outra pessoa, seja por qualquer motivo, sabe? E ia lá no seu lugar específico e fazia o mal, entendeu? Qualquer pessoa ia lá e fazia o mal. Mas fala uma coisa, cara. Eu sou daqueles que entende muito bem a lei da semeadura. Todo mal que nós desejamos para alguém, um dia volta. Todo mal que assim deliberamos para alguém, um dia volta pra gente. Então, não deseje mal de ninguém, não faça o mal de ninguém, porque pode ser que demore, mas aquilo volta para você. Você manda uma energia negativa, cara. E aquela energia, ela vai produzir um resultado. Porém, o mal que você fez um dia volta para você. Não pense que você não vai pagar pelo mal que você está fazendo por alguém, sabe? Uma hora a conta chega. Então, se já está difícil fazendo bem, né? Imagina para quem faz o mal. Então, seja o bem em tudo que fizer, seja o bem em tudo que você é, desenvolver, faça o seu melhor, faça as coisas com zelo, com capricho, visando sempre o melhor. E não se importe, cara, não se importe se as pessoas não estão reconhecendo o que você está fazendo, não se importe aquilo que você é, tá desenvolvendo. Ah, ninguém tá vendo. Olha, vou te falar uma coisa aqui. As coisas que você faz acreditando que vai dar certo, né? Crendo e em segredo, certamente Deus em segredo ele vai te recompensar, entendeu? Tudo que você fizer em secreto, colocando Deus na frente, Deus em secreto ele vai te recompensar. O segredo é o segredo, entendeu? O segredo é o segredo. Então, você, para poder superar a sua história de dificuldade, para você superar a sua história de o caos da sua vida, você vai precisar. Você vai precisar sim de ajuda espiritual. Não há como. Eu teve um tempo assim, eu comecei a criar essa. A ficha foi caindo, eu comecei a criar a consciência de que tem coisas que eu humanamente não consigo. Tem coisas que eu humanamente não dá. Tem coisas que eu só consigo por meio, né, de um incentivo espiritual, ou até mesmo por uma inspiração espiritual, ou até mesmo por um empurrão espiritual. Tem coisas que a gente só consegue com a força de Deus. Porque pela nossa própria força a gente não consegue. Não consegue, sabe? E deixa até uma passagem aqui, né, para você entender melhor, que tem certos vícios, que tem certas coisas que só serão libertas por meio da intervenção divina, pela mão de Deus, ou pela sua, pelo seu reconhecimento de que você sozinho não consegue, e que ninguém desse plano terreno vai conseguir te ajudar. Tem pessoas que estão mergulhadas em tantas coisas que são vistas aos olhos físicos, né? Que são frutos de consequências espirituais. E só Deus para voltar a tornar essa consciência na pessoa de que ela precisa de uma restauração espiritual para que a vida dela venha continuar, que ela venha seguir, que ela venha vencer, que ela venha superar qualquer obstáculo. E para você vencer esse obstáculo, para você recuperar a sua força, você precisa reconhecer dentro de você que você é um conjunto de energias. Quando as nossas energias elas estão em alta vibração, quando nós vibramos bem, quando a nossa carga está em alta, a gente consegue conquistar muitas coisas, inclusive superar a nossa vibração negativa dentro de nós.
É por isso que a gente tem que sempre nos preencher de coisas boas, sabe? De pensamentos que nos remetem a, a palavras e até mesmo a consciência de que nós conseguimos vencer qualquer coisa, se assim nós nos dispusermos a conquistar. E quando você tem esse reconhecimento de que você pode, que você consegue, acho que você supera qualquer tipo de obstáculo. Mas a superação, ela é uma jornada que só tem início, não tem fim. Para você que tem uma dificuldade, até mesmo uma dependência, você vai ter que ser 2 vezes mais forte e lutar enquanto tiver vida, sabe? E dia após dia, você precisa se autossuperar, sabe? Você tem que mostrar que você é maior do que aquilo que está te destruindo, que está te aprisionando. E cada dia você faz uma coisa. A cada dia. Seu dia pode ser um dia horrível, sabe? Seu dia de hoje pode ter sido um dia, o pior dia possível. Você pode ter feito tudo de errado. Mas se você for dormir com a consciência de que amanhã vai ser um dia melhor para você criar isso dentro de você, que amanhã você vai ter um dia maravilhoso, que você não vai ser mais o mesmo de ontem, e acordar colocando em prática o que você desejou dentro de você, de ser uma pessoa melhor, pedir a Deus força, certamente você vai conseguir receber essa força que Deus tem a lhe dar. Mas você tem que fazer por onde também, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar a evitar lugares que vão te colocar mais para baixo, que vão te afundar, evitar comportamentos, pessoas, ações, sair da vulnerabilidade, sabe? Para você se fortalecer, você tem que sair de situações, lugares, pessoas aos quais te tornem vulnerável ou te tornem enfraquecidos. Você, para se fortalecer, você tem que sair de situações e circunstâncias que venham te confrontar, até mesmo fazer com que você recaia. E não é, cara, eu vou falar a verdade, o mundo de hoje, eu acho que é até louvável, até é compreensível você sair de lugares e de pessoas assim, porque a própria pessoa, ela vai identificar e ver que você está lutando para vencer. E a sua vitória, sabe, a sua superação, a sua volta por cima, vai inspirar aqueles que andavam contigo, porque você vai ser um testemunho vivo daquilo que as pessoas viram. Mas para que isso aconteça, você tem que começar e não parar, cara. Não tem fim. Ah, eu vou fazer isso por uma semana, não. Para quem tem essa dificuldade, essa dependência, para quem tem essa marca, vai ser para a vida toda. Vai ter que viver fugindo, vai ter que viver se reinventando, vai ter que viver indo em busca de sempre de novos desafios a serem superados. Então, faça uma autoanálise daquilo que realmente está te impedindo a evoluir. Faça uma autoanálise daquilo que está te impedindo de avançar. Faça uma autoanálise daquilo que tem te aprisionado, que tem te amedrontado, que tem te estagnado e não tem deixado você caminhar, seja o que for, sabe? Reconhece que você precisa de ajuda, reconhece que você precisa de uma força maior, que essa força ela venha fazer com que você se agarre no seu propósito de ser uma pessoa vencedora. Não vai ser fácil, não vai ser difícil. Todo mundo tem um histórico de dificuldade e para cada um, né,
há sim esse peso de querer mudar, que não é fácil para quem viver acorrentado de uma maneira espiritual ou acorrentado de uma maneira química, sabe? Não há felicidade, sou sincero, não há. Tu acha que um alcoólatra é feliz? Você acha que um viciado, um dependente químico é feliz? Não é feliz. Porque dentro dele ele sabe o que ele carrega, sabe? Coisas que ele faz sem vontade, coisas que ele faz sem querer, por conta dessa dependência mesmo. E a parte mais linda da história é você lutar contra você mesmo, lutar contra o seu maior adversário. Eu tenho um adversário, e esse adversário sou eu mesmo. Eu acredito que todo mundo há dois lados, lado bom e um lado ruim. O seu lado bom tem que prevalecer do lado mais forte. Você tem que aprisionar o seu lado mais fraco e não deixar ele sair. Seu lado bom que tem que ser visto. Seu lado bom que tem que prevalecer. Não o seu lado ruim. Não o seu lado que as pessoas não aprovam tanto. Deixa o seu lado bom sair. Deixa o seu lado bom florescer. Deixa o seu lado bom ir cada vez mais longe. Deixa o seu lado bom renascer, sabe? Deixa o seu lado bom viver novamente. Porque tenho certeza que o teu lado bom, ele fala todo dia pra você. O seu lado bom, ele sente saudade do tempo que você corria, caminhava, treinava, que tinha um momento com a sua família, que tinha um momento de sorriso, sabe? Tem pessoas que não sorriem mais. Tem pessoas que nem sabem como era o dente. Eu, durante um bom tempo, eu não sabia nem mais o que era sorrir. Tirar mais fotos sem sorriso, sabe? E as pessoas, pô, cadê você? Não tá sorrindo mais. Às vezes a gente anda em situações que não há mais alegria. E uma pessoa que perde a alegria, que perde o prazer de viver, que está vivendo num momento de angústia, que está vivendo num momento de tristeza, vai sorrir para quê? Sabe? E uma coisa que eu tinha, quanto mais eu tava alegre, quanto mais eu tava feliz nos bares, nas boates, até mesmo nos pubs da vida, mais triste eu estava. Era totalmente o oposto. Hoje em dia eu consigo entender assim, quanto mais a pessoa ela demonstra felicidade de uma maneira ilusória, mais triste ela tá dentro dela. É, é diretamente proporcional, né? Quanto mais a pessoa demonstra, mais triste ela fica, mais triste ela é, sabe? E de outra maneira, inversamente proporcional, entendeu? Quanto mais ela quer mostrar que está feliz, mais triste ela é, mais infeliz ela se torna. Então, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser, de fato, uma pessoa que reconhece que precisa melhorar e entender que você precisa da uma nova vida para o seu novo eu, para o seu novo sua nova forma de encarar as coisas. Encarar a vida de uma maneira sóbria, encarar a vida de uma maneira real, de ser real naquilo que você vive, naquilo que você trata, sabe? Porque uma pessoa ébria, uma pessoa que está sob efeitos, ela se torna uma pessoa totalmente fora da lucidez que outrora deveria ter. Fala o que não deveria falar, age como deveria falar, monta um personagem. E esse personagem, quando ele é montado, de certa forma é muito difícil desmontá-lo, porque ele vem por meios de uma maneira inconsciente, adotada de um ser que não habita ali, sabe? Repleto de mentiras, repleto de enganos. Agora, quando você é verdadeiro, a sua palavra vale o que você fala. A sua palavra ela não está recheada de embriaguez. E hoje em dia você tem que lidar com situações de luz, tem que lidar com situações com plena consciência de que a sua palavra ela veio com total coerência e transparência daquilo que você entende de uma maneira lúcida e real. Nós temos que viver o mundo real. Nós temos que viver
a realidade, seja ela difícil, seja ela qual for. Mas nós não precisamos fugir disso. Para encerrar aqui, supere a si mesmo, supere os seus medos, supere os seus desafios, supere os seus vícios, reconheça-os, faça com que você entenda que você precisa lutar para vencer a sua dificuldade dia após dia. Vença dia após dia. Vença os seus medos, né, de querer chegar longe. Vença esses seus desafios e faça com que hoje que é dificuldade para você seja exemplo de superação, seja exemplo de inspiração para outras pessoas. Faça com que as pessoas te enxerguem como uma nova pessoa, uma pessoa que veio, que enfrentou momentos difíceis, que enfrentou dias escuros, que enfrentou noites em claro, passou momentos de turbulência, mas hoje é uma pessoa que dia após dia ela serve de exemplo não só para si mesma, mas para aqueles que ali observam, sabe, uma mudança de vida. Pessoas que observam um testemunho vivo por onde quer que passe. Uma pessoa que a sua própria vida fala por si só. Né? Uma pessoa que outrora era reconhecida como um drogado, como um bêbado, como alguém que não tinha perspectiva de vida, não tinha onde cair morto. E hoje é uma pessoa que, por onde passa, inspiram pessoas que assim observam, dizendo que se a pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu conheço muitas pessoas que foram exemplo para mim, pessoas que em outras oportunidades eu vou trazer aqui, dar honra para quem merece honra. Só o fato de olhar aquela pessoa e conhecer como a pessoa era e vendo essa mutação, essa transformação, essa evolução da pessoa, aquilo ali foi causando algo dentro de mim. Falei assim, nossa, porque não era um estranho, não era um estranho, era uma pessoa que andava comigo. Olha como é que a pessoa está hoje em dia, sabe? Se ela está indo, eu estou indo também. E o segredo é quando você não para. Porque todo mundo quer que você caia, todo mundo quer que você volte, todo mundo quer que você retorne, sabe? E para esses lugares, para essas pessoas, todo mundo quer te abraçar de novo. Por hora você vai ser bem aceito, abraçado, mas depois as pessoas vão zombar de você. Vão zombar da sua fé, vão zombar do seu Deus, vão zombar daquilo que você acredita. Porque não pense em você, cara. O inimigo, ele dá com a mão e vai tirar com a outra. Então, não tenha medo de ser taxado como careta, não tenha medo de ser taxado como diferente, não tenha medo de ser taxado de vários adjetivos que pode soar de até estranho. Pense em você. Tem certas coisas que você tem que pensar em você. Você tem que pensar em querer o teu melhor, cara. Se você não quer o teu melhor, cara, ninguém vai querer. Se você não fizer por onde você melhorar, se você não fizer por onde você mudar, evoluir, cara, não vai ter ninguém que vai fazer isso. As pessoas hoje em dia só vão te chamar para poder, sei lá, fazer aquilo que não é tão legal. É difícil hoje em dia você ter alguém que te chame para fazer uma coisa boa. Sabe? Você pode até fazer uma. Alguém te chamou recentemente para, vamos dar uma corrida, bora, sei lá, bora, sei lá, pro shopping, bora sair para jantar, bora fazer um treino junto. Pô, vamos estudar, cara, abrir um concurso assim, assado. Eu acho que se a gente sentar junto, a gente consegue estudar, sei lá. Vamos tentar juntar um dia, vamos marcar 1 hora por dia que seja pra gente poder sentar, estudar e fazer uma. Cara, não dá. Agora, pô, pra sair, pra gastar, pra fazer um monte de coisa, não tem como. Pra trabalhar, então, pô, fala assim, caramba, me ajuda a virar uma laje. Que essas fazem coisas antigas, né? Agora ajuda a virar uma laje, me ajuda a pintar minha casa, que eu tô, pô. Se você pegar um lado, eu pego o outro, a gente acaba pela metade do tempo. Não dá, cara. As pessoas não estão pensando nisso mais, não. Entende? Então você tem que ser inteligente, você tem que ser uma pessoa que tente olhar
pra você. Tem certos momentos que você tem que ser egoísta mesmo, cara. Se você não pensar em você e melhorar a sua vida, você vai ficar perdido, você vai ficar vendido aí, você vai se afundar cada vez mais. E tem coisa na vida, né, dependendo da idade da pessoa, que não tem mais graça, sabe? Tem coisas que a gente tem que criar consciência de homem, atitude de homem, consciência de mulher, atitude de mulher, de poder falar assim, poxa, isso não se encaixa mais na minha vida, isso não se enquadra mais naquilo que eu quero para mim. Isso não é mais aquilo que eu desejo, isso não é mais aquilo que eu quero. E você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha. E escolha sempre o melhor, escolha sempre não querer mais aquilo que te faz mal, aquilo que te destrói. Queira sim, opte, escolha, faça a escolha da vida, a escolha do melhor, a escolha da vitória, a escolha de vencer, a escolha de superar, a escolha de inspirar, a escolha de compartilhar, a escolha de mostrar que você, por mais que tenha dificuldades, por mais que você tenha também limitações como todo ser humano, você dia após dia está vencendo, está mostrando que é capaz. E se você é capaz, aqueles que te observam também são capazes de poder mudar o seu quadro atual. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, sabe? Assim você vai longe. Cria essa consciência de que você precisa vencer o seu dia de hoje. Vença o seu dia de hoje. Supere o seu dia de hoje. E repita amanhã. E repita sempre. Repita o processo. Repita. Porque a sua história de superação vai inspirar outras pessoas. E se as pessoas se sentirem inspiradas por você, você vai trazer uma responsabilidade de não errar, de não cair. Porque você sabe, de uma maneira inconsciente, que uma queda sua desmotivará um monte de gente. Então, hoje eu tenho essa consciência de que por que eu não posso mais retroceder, por que eu não posso mais cair, por que eu não posso, sabendo que tudo é possível, né? O cair é do homem, há sim essas coisas da vida, como recaídas e tal, mas eu faço de tudo para não estar em lugares assim. Porque uma vez, cara, a gente recai o nosso mundo, recai a visão do que as pessoas têm da gente. Por mais que sejamos falhas, as pessoas não querem ver ninguém assim. As pessoas estão sem exemplo de superação. As pessoas estão sem exemplo de inspiração. E eu não quero decepcionar aqueles que se inspiram em mim. Eu não quero decepcionar aqueles que, de certa forma, me acompanham. De certa forma, ainda têm um olhar de admiração. Eu não quero perder essa admiração que eu fui conquistada. Eu não quero perder esse olhar que as pessoas têm de mim como uma pessoa que vem superando dia após dia a si mesmo. Porque, de certa forma, algumas pessoas estão superando a si também. Seja você esse exemplo de superação para outros, seja você esse exemplo de superação para aqueles que estão ao seu redor, perto de você, seja você exemplo de superação na sua casa, na sua família, para os seus filhos, sabe? Mostre para eles que você não é mais aquilo que... tire essa impressão que eles têm de você, de ser uma pessoa ruim. E no começo vai ser difícil. As pessoas nunca é o preço que é pago, as pessoas vão levar um tempo para confiar em nós de novo, sabe? Sempre ficar com o pé atrás. Será? Será que não vai recair? Será? Mas é o preço a ser pago. E você consegue apagar tudo isso quando você se mantém estável, quando você se mantém bem, se mantém firme. Você vai quebrando aquele rótulo, você vai quebrando tudo aquilo que a pessoa tinha de você. Entendeu? E é pra vida toda. E não pode parar, sabe? É dia após dia, mês após mês, ano após ano, e assim vai. Que a nossa vida, ela seja uma rocha inabalável de exemplos de superação, de inspiração, de motivação. E que as pessoas possam encontrar em nós, dentro de nós, motivo para não desistir.
Seja você um motivo para alguém não desistir. Seja você um motivo para alguém não parar. Seja você um motivo para alguém não desistir, não acabar com tudo, sabe? Quando você entende isso, quando você compreende isso, que você é o motivo para as pessoas não pararem, cara, você tem que entender a responsabilidade que você está criando, entendeu? E quanto mais você se expõe, quanto mais você se lança, mais você é cobrado sobre isso, entendeu? Então, pense sempre em querer manter uma estabilidade daquilo que você deseja para sua nova vida, porque muitos nos acompanharão e esse é o preço da superação, esse é o preço de poder ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova. É porque a superação, ela existe, além de provar que nós somos capazes de passar, mudar o nosso quadro de tão ruim que era para um quadro melhor e manter isso. A superação consiste numa inspiração de pessoas que viram, observaram, testemunhas oculares de uma fase da nossa vida que não era legal e que hoje é nova e é mantida. Então mantém aquilo que você... Mantém a sua história de superação, mantém isso, para que outras pessoas elas possam se superar. Você que se superou vencendo os vícios, mantém-se limpo. Você que superou o álcool, mantém-se sóbrio. Você que superou a obesidade, mantenha-se saudável. Você que superou, sabe, crises de ansiedade, até mesmo momentos de solidão, e hoje está vendo mais alegria no mundo, mantenha-se feliz. Para que as pessoas possam olhar. Você tem noção que as pessoas hoje em dia estão sem referência? Sem referência. Sabe, a referência que as pessoas têm hoje em dia, pô, são referências das mais bobas que eu já vi na minha vida. Celebridades que não são fontes de nada. E eu fico pensando, sabe, essa geração tá tão vazia, as pessoas estão tão vazias. E tudo que nós temos que fazer é nos mantermos firmes. Exemplos de superação, exemplos de volta por cima, exemplos de histórias de vitória, história de conquista. Sabe? Superação sobre superação, superação sobre superação, história nova, é conquista, é com dificuldade, é com tudo que tem direito. Mas ó, não vamos cair, não vamos retroceder. Mantenha a sua história de superação. Mantenha. Valorize o preço que você pagou, valorize aquilo que você fez, aquilo que você é, aquilo que você se tornou, valorize aquilo que você se tornou. Você se tornou um novo homem, uma nova mulher. Valorize aquilo que você fez em prol a sua própria vida. E não apague essa imagem boa que as pessoas criaram de você. Não apague. Porque tudo que as pessoas às vezes têm é a imagem daquela pessoa que venceu alguma coisa. E que se você vencer, elas também podem vencer. Se você emagreceu, as pessoas podem emagrecer. Eu fico muito feliz quando alguém, porra, bota o antes e depois, sabe? Porra, você inspira muita gente. Você inspira. Pessoas que tinham 100 quilos, hoje tá com 80. Porra, olha isso. Mas só quem tá ali sabe que não é fácil. Pessoas que venceram o vício do álcool, hoje em dia, você vê que a pessoa é outra, o rosto da pessoa é outra, a forma de pensar é outra. Você vê que as pessoas que venceram o vício das drogas e hoje estão casadas com família. Crie esse ar de responsabilidade de você poder manter e ter um motivo maior para não voltar atrás. E que esse motivo maior, além de ser você, ser prezar pela manutenção da imagem que as pessoas construíram sobre a sua vida. Não destrua isso. Não tem preço. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você tem essa responsabilidade,
tenha certeza que as pessoas estão te seguindo o seu exemplo. Então não para. Tá difícil? Continua. Tá ruim? Continua. Dia após dia. Você vai vencer e você vai chegar lá. Tá bom? Então é isso. Supere-se. Vença. E nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de quem você é. E olha, não há dificuldade no mundo que você não possa superar. Acredite em você. Acredite no que você é. Você vai vencer. Bom, até o próximo vídeo.